Caros amigos, o Espiritismo é uma doutrina de cultura vasta. Ela nos proporciona, através dos seus princípios, informações fascinantes que abrem a nossa mente, dilata a nossa percepção e de alguma forma concede ao nosso coração o poder de entender tudo aquilo que faz parte das leis cósmicas da vida. Allan Kardec, pedagogo, estudioso por natureza, um homem devotado ao movimento iluminista de sua época, foi quem estabeleceu todas as expressões da codificação espírita, enriquecendo os ensinamentos das entidades invisíveis, através da maneira como ele ia explicando a lei de evolução. Quando a doutrina espírita fala de reencarnação e nós abordamos a questão na nossa caravana, ele também aborda a lei de causa e efeito. Quando nós estudamos a codificação espírita, nós verificamos que ela está toda interligada. Ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós penetramos na seara do Livro dos Espíritos. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, permeamos as páginas do Livro dos Médiuns, e assim sucessivamente. Mas a nossa temática nesta instituição é terra, hospital, escola. Eu preferia inverter: terra, escola, hospital. E vamos explicar especificamente isto. Allan Kardec, com a informação da pluralidade dos mundos habitados, que a Terra não seria o único planeta do universo a possuir vida, em O Livro dos Espíritos, antecipando-se mais de 100 anos à astrofísica moderna, os Espíritos nos informam que aquilo que a gente pensa como sendo um espaço vazio está preenchido com formas de vida que nós não podemos imaginar. E estas formas de vida se manifestam em frequência vibratória diferente. Mas em nos detendo na constituição do nosso universo como o conhecemos, o codificador teve a oportunidade de, além de demonstrar que a Terra não poderia ser o centro do universo, como até então a Igreja oficial tradicional abordava, e que nós, seres humanos do nosso planeta terrestre, não somos o ápice da criação divina, o codificador faz um estudo, também no livro A Gênese, sobre a diversidade dos mundos habitados, que os planetas diversos dos nossos sistemas infinitos possuem vidas, formas de vidas diferenciadas, é verdade, com frequência vibratória diferente, também é verdade. E quando nós estudamos que a Terra não é nem mesmo um planeta principal do nosso sistema solar, o que diria da nossa Via Láctea, a nossa galáxia, que é composta de mais de 250 bilhões de estrelas? Allan Kardec, fazendo a averiguação trazida pelos Espíritos a respeito dos mundos habitados, mostra-nos que 5 categorias de mundos a título pedagógico, didático, ele assim o fez, seriam os 5 tipos de planeta que constituiriam as experiências das almas em direção à sua plenitude. Existiria mundos primitivos. Quais seriam os mundos primitivos? Aqueles que recebem as primeiras encarnações das almas humanizadas. A Terra já foi um mundo primitivo, quando aqui reencarnávamos como aqueles homens de Neandertal, o homem das cavernas, o Cro-Magnon e por aí o Pithecanthropus erectus, são os homens primitivos, aqueles cujo instinto predominava sobre a inteligência. E o corpo, o organismo utilizado pelos espíritos em mundos primitivos, são aqueles que se caracterizam pela brutalidade
e a proximidade com a constituição orgânica dos animais. É por isso, quando nós estudamos o homem das cavernas, nós vemos a sua constituição, os braços arriados quase tocando ao chão, o corpo um tanto quanto curvado para o chão, a sua pele coberta de pelos, a fisionomia projetada para a frente, um certo esgar que se assemelha aos grandes macacoides, aos grandes símios. Isto porque os espíritos nessas primeiras encarnações primitivas ainda não possuem o desenvolvimento da razão, da sensibilidade, e a inteligência estaria em seus primórdios, no seu início, praticamente ainda sendo gerada a sua constituição. Se pegássemos o cérebro do homem primitivo, ele não teria a mesma configuração que tem o nosso, porque o nosso cérebro é cheio de circunvoluções, ou seja, espécies de pequenas montanhas, fruto de todo o desenvolvimento da nossa inteligência. À medida que a gente foi tendo a capacidade de abstrair, de sutilizar, de pensar coisas diferentes, de usar a criatividade, de estabelecer caminhos para resolver nossas dificuldades, então fomos implementando no nosso cérebro as características mais complexas do nosso pensamento. Já o homem primitivo, por não pensar continuamente, por não possuir a razão, por não ter a capacidade de abstrair da arte, da criatividade, da ciência, o seu cérebro repete, projeta a simplicidade do cérebro do espírito primitivo. Vocês entenderam isso? Quem entendeu, levante a mão. Por gentileza. Não vou perguntar nada não, só quero saber se entendeu. Que todo mundo fica assim com medo, sério. Vai que ele vai perguntar alguma coisa. Então, quanto mais atrasado é o espírito em um mundo primitivo, mais o cérebro é lisinho, porque ele não pensa muito, ele não tem muita complexidade de pensar, ok? Está no início do seu desenvolvimento. Esta é a primeira forma de manifestação do espírito em um planeta material, mundo primitivo. A Terra já foi um dele. Depois, o segundo degrau da evolução, mundo de expiação e provas. Vocês conhecem o mundo desse? Muito bem. Só nasce em mundos como este almas, figuras maravilhosas. Nesta fase de expiação e provas, os espíritos já são mais vividos, já alcançaram a fase da razão, já desenvolveram a capacidade de raciocínio e de sentimento, já se apercebem das coisas mais sutis, já são capazes de deduzir. Não precisa ver tudo imediatamente claro. Ele pode ler algo, ele pode ver alguma coisa e fazer reflexões. Porém, são espíritos que no uso fruto do seu livre-arbítrio mal utilizaram essas forças e, portanto, trazem necessidades de expiar erros cometidos no passado e de submeter-se a provas, que foi o tema da nossa palestra logo após o almoço na tarde de hoje. Então, o mundo de expiação e provas é onde ainda, de alguma maneira, predomina o mal, como consequência da ambição, como consequência do livre-arbítrio mal utilizado, como consequência da maneira equivocada de sentir, de gostar, como consequência do egoísmo potencializado, do orgulho intensificado. Então, estes espíritos reencarnam em condições problemáticas e são eles que produzem uma sociedade difícil. O mundo que nos cerca é uma projeção do mundo que nós somos. Diante disso, nós estamos apenas no segundo degrau da evolução. O terceiro degrau é mundo de regeneração, ou mundo regenerado, onde as almas que reencarnam neste tipo de planeta
não são almas perfeitas. São espíritos ainda imperfeitos, porém, já com propensão ao bem, com o desejo de produzir o bem, com a sensibilidade mais apurada, com a vontade de ser útil, embora ainda cometendo erros naturais de suas imperfeições. É para onde a nossa terra se dirige, para se tornar um mundo regenerado. Quem nasce em mundo regenerado tem que ter cuidado, porque pode cair novamente para mundo de expiação e provas. Aí alguém pode dizer assim: mas eu aprendi no Espiritismo que o Espírito não regride. Como é que você chegou no mundo regenerado e pode voltar a ter que nascer no mundo de expiação e provas? Quem resolve este abacaxi aqui? Que parece negar um dos princípios trazidos pelos Espíritos. A alma não regride. Se ela não regride, como é que o Arlinson renasce agora no mundo regenerado e pode vir ter que nascer no mundo de expiação e provas de onde ele havia deixado? Para aprender alguma coisa. Vocês não perceberam o detalhe que eu falei, porque se eu não tivesse dado esse detalhe, podia ser em missão, em tarefa santificante. Mas eu disse, o detalhe foi o seguinte: quem nasce no mundo regenerado, logo quando ele se torna regenerado, tem que ter cuidado, porque pode vir ter que nascer de novo em mundo de expiação e provas. Portanto, não me refiro à missão, me refiro sim a deslizes que pode trazer o espírito de novo à expiação e provas. Aonde está escrito isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Dê uma olhadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata sobre a evolução dos mundos. Ele fala sobre isso. Mas não seria regredir? Não, porque o mundo regenerado ou em regeneração é um mundo de natureza transitório. A alma, por exemplo, o Arlinson tem propensão para o bem. Menino bom. Não fez muito mal não nessa última vida, melhorou, fez umas coisas boas, compôs algumas músicas, salvou Tânia. Só que o Arlinson ainda tem realidades que ele não conseguiu superar. Ele nasceu no mundo regenerado, porque ele demonstrou propensão para o bem, mas ele ainda tem imperfeições. E ele pode, em reencarnando numa terra regenerada ou em outro mundo qualquer regenerado, submeter-se às fragilidades das tendências infelizes que possui, não se adaptando àquele mundo regenerado e, portanto, para não atrapalhar o progresso de quem está muito bem fincado no mundo regenerado, ele será também retirado para voltar e superar a sua dificuldade naquele mundo de expiação e provas, já que não conseguiu dar consistência à sua transformação, submetendo-se pelo livre-arbítrio a atitudes que não estão em harmonia com o mundo regenerado. Isso é regressão da alma? Não, porque o mundo regenerado é aquele fenômeno de teste mesmo. Vamos ver se você consolida a sua vontade de só fazer o bem. Vamos ver se você consolida progredir mais rápido, porque a partir do mundo regenerado, o progresso espiritual é mais rápido do que mundo de expiação e provas. Mundo de expiação e prova, o processo é difícil. Por quê? Porque a gente vive num ambiente cujas correntezas alimentam as nossas tendências infelizes, cuja predominância dos pensamentos produzem uma resposta que nos atrai para viver de novo aqueles aspectos negativos da nossa personalidade. Já a partir de mundo regenerado, com a predominância das mentes voltadas para Deus, a alma progride mais rapidamente, se ela consegue permanecer nesse mundo regenerado. Então não é uma regressão do espírito, é apenas uma alma que não conseguiu consolidar a sua predisposição e cedeu às suas tendências infelizes não superadas. Ele pode voltar e ter que concluir o seu processo de consolidação naquele mundo de expiação que ele havia deixado há pouco tempo. A gente passa e não verifica isso no Evangelho, mas está lá.
a informação já trazida pelos benfeitores espirituais. Então, depois de mundo regenerado, aí sim, vem mundo feliz e mundo superior. Aí é um voo para o abraço com a verdade. É uma maravilha. Bom, vamos falar de mundo de expiação e prova que a gente conhece tão de perto e tão intimamente. A Terra é este mundo de educação, mas é também um mundo hospitalar. Só reencarna aqui em geral espíritos que apresentam algum tipo de ferida, de patologia, de patogenia moral. Somos todos nós. A Terra é o local onde somos segregados para não perturbar o equilíbrio de outros mundos. É por isto que nós reencarnamos num mundo como este e não podemos por conta própria buscar outros mundos diferentes. Vamos supor que... Deixa eu achar uma vítima. Sidney. Aí Sidney desencarnou e aí é levado pelos benfeitores para conhecer alguma coisa de Saturno, mundo mais avançado espiritualmente que a Terra, que não tem vida material, mas tem vida numa outra frequência vibratória. Aí quando ele passa lá em Saturno, fica encantado. Que coisa linda, que atmosfera fascinante, que ambiente amoroso, que nível de solidariedade, de fraternidade. E aí quando voltam para a colônia espiritual onde está Sidney, uma colônia onde só vive agricultores e agrônomos, e esse pessoal cuida da terra. Então Sidney diz assim: meu irmão, deixe nascer lá em Saturno. Eu não queria mais nascer na Terra, se meu filho pode não. A sua energia é problemática. Se você for nascer em Saturno, você mal consegue respirar, porque não há identificação na sua frequência vibratória com o mundo daquele que late, daquela condição. A sua necessidade e condição é de um mundo similar à Terra, um mundo que também é hospital, porque nós trazemos feridas na consciência, feridas emocionais, que nem tão cedo a gente consegue superar. O que é a mágoa? O que é a mágoa senão a ferida aberta, que a gente não consegue cicatrizar? O que é a mágoa, o ressentimento, senão uma pústula aberta, e a gente não consegue lidar com ela? O que é a frustração, senão uma ferida na alma que leva-nos à sensação de infelicidade, que a nossa vida não tem solução? Tudo isso são quistos, cistos, tumores, cânceres fluídicos que nós trazemos da intimidade do ser, e que mais dia e menos dia poderá se projetar para o nosso organismo físico, somatizar-se, materializar, densificar esta energia através de algum tipo de enfermidade em nossa vida. Jesus de Nazaré, quando apareceu na Terra, trouxe-nos uma proposta de entender definitivamente que o poder autocicatrizante, o poder de autocura, constitui a nossa realidade interior. A capacidade de amar é um projeto de autocura, porque o amor, antes de beneficiar a pessoa que nós amamos, beneficia aquele que ama. Então, se eu cultivo esses sentimentos de alta monta, de grande elevação e de grande soberania, eu vou promover uma reação de uma energia puríssima, que constitui o meu ser, que constitui o seu ser, e esta energia altamente divinizada vai funcionar de dentro para fora, cicatrizando os tecidos da alma primeiramente, porque vai cicatrizando a nossa consciência, onde nascem as feridas que irão ser expostas no nosso corpo espiritual e depois no nosso corpo físico. A cura neste hospital, que é o nosso planeta, começa dentro da gente. Em algumas palestras eu costumo perguntar: quem gostaria aqui de estar doente, gostaria de ser curado? Levante a mão. De ser curado. Olha aí.
Com exceção das duas amigas do Ceará Mirim, que quer continuar doente. Mas elas por timidez fizeram certo e vocês escolheram errado. E eu vou explicar por quê. Eu joguei a casca de banana e vocês caíram. Eu perguntei quem desejaria, estando doente, ser curado. Todo mundo quer ser curado, eu inclusive. Porém, ser curado é uma ação de fora para dentro. É um médico fantástico que passa o medicamento e a gente melhora daquela doença. É um médium que a gente ficou sabendo que tem lá não sei aonde, que os espíritos fazem coisas incríveis através dele. A gente vai. É por isso que centro espírita que tem trabalho de cura é lotado. Porque todo mundo quer ser curado. Porém, a melhor forma de cura é aquele que deseja se curar. Se curar é um trabalho de autorregeneração, porque a origem de todas as doenças é a nossa consciência problematizada. Se curar é mudar o nosso universo interior, é não transferir para os outros aquilo que é uma fragilidade que nasceu em nós, é não culpar as pessoas por aquilo que nós estamos fazendo com a nossa existência. Então, se curar é muito mais importante do que ser curado. Jesus curou pessoas, mas a história não registra se o cego que ele curou voltou a ficar cego, se o paralítico não ficou paralítico de novo, se o leproso não desenvolveu novas lepras. A história não registra, mas pode ter acontecido. Porque a ação do Cristo foi de fora para dentro. E ele alertou: vai e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. Jesus estava dizendo ali, claramente, o que a doutrina dos Espíritos nos diz. A gênese das nossas enfermidades encontra-se na enfermidade de cunho moral, de natureza psicológica e psíquica, que nós trazemos pela nossa infância mental, pelo nosso estado psicológico mental. Quem não gostaria, por exemplo, eu sei que agora vai ficar todo mundo alerta, mas quem não gostaria, por exemplo, de encontrar pessoas que nos amassem? Não é verdade? Já está todo mundo rindo assim, né? Quem gostaria de encontrar pessoas assim, que me amem? Encontrar uma pessoa que lhe amasse. Quem gostaria? Pode levantar, é pegadinha mesmo, pode levantar. Olha, é normal, né? Todo mundo levanta. Claro, todo mundo quer ser amado. E isso alimenta a patogenia do egocentrismo. É o nosso estado de maturidade que faz com que a gente procure ser amado. À medida que a gente vai evoluindo e amadurecendo o espiritual, começamos a entender que fundamentalmente nós, para encontrarmos o amor, precisamos primeiramente amar. Então a alma madura não fica buscando ser amado, expressando a sua carência através das cobranças, das exigências no parceiro ou na parceira, nos amigos, nos companheiros de jornada, porque isso é muito próprio da nossa infantilidade emocional. A gente quer que as pessoas nos deem aquilo que não sabemos construir ainda em nós mesmos. Já as almas mais maduras sentem a felicidade por amar, sentem a alegria e o contentamento por construir o bem. E é dessa maneira que nós vamos entendendo tudo aquilo que a gente procura de saúde integral nasce, na verdade, na nossa intimidade, se nós nos predispusermos à harmonia com a lei de Deus. Fora isto, nós não conseguiremos, sob hipótese alguma, uma resposta positiva na nossa jornada. Jesus foi um ser saudável por natureza. Nunca adoeceu. Nunca demonstrou nenhum estado patológico. Passou pela terra um mundo de vibrações altamente pesadas. Imagina na época do Cristo. Passou numa atmosfera altamente densa e manteve-se íntegro. Aí a gente adora dizer aquela frase da nossa preguiça moral: só Jesus na causa.
Só ele poderia viver isso. Não é verdade. Todo ser pode passar neste mundo denso e conseguir manter-se íntegro. Se vai, aí a nossa fraqueza é que vai dizer se consegue ou não. Por isso que a vigilância e a oração é uma norma de experiência existencial. A Terra é na verdade essa escola e é na verdade esse hospital, o hospital psiquiátrico. A Terra é um hospital psiquiátrico. Veja quantas loucuras emocionais nós não fazemos nos nossos comportamentos. Vejam quantas vezes a gente vive orando pedindo a Deus paz, mas dentro de casa, assim que começa o dia, já começa a reclamação. A gente já começa a tirar a paz dos outros e a reclamar que os outros estão tirando a nossa paz. Nós somos muito engraçados. A gente vive correndo no centro espírita, na igreja católica evangélica, procurando o tempo. Eu vou separar o casal. Não estou dizendo que a Terra é psiquiátrica, porque parece que eu toquei num ponto que não pararam mais de falar ali. Os três, inclusive a nossa amiga que está ali atrás. É uma cutucando a outra. Então vejam só, esse estado nosso, em que a gente quer paz e vive em guerra. A gente deseja um mundo pacífico e a gente vive em conflito. Mas Fred, a gente não pode evitar não os conflitos. Bom, conflito existe, diríamos, em duas naturezas. O conflito que vem de fora para dentro e o conflito que vem de dentro para fora. O de dentro para fora a gente pode evitar perfeitamente. Pelo autoconhecimento, pela busca da harmonia interior, desde a respiração até a maneira de pensar. A gente entra no ritmo avassalador, nessa coisa estressada da sociedade moderna, o tempo inteiro. É o tempo todo no celular, na informação, na televisão, brincando, e corre para lá, e corre para cá, até as caravanas são corridas. Não é verdade? E a gente então depois assim, meu Deus, eu queria tanto harmonia. Mas como se eu não faço essa harmonia dentro de mim? Se eu já me acordo no estado de antena, tem gente que já acorda ligado. Tem gente que vai dormir, demora a pegar no sono e não sabe por quê. A insônia tem sido uma das maiores pandemias da atualidade. As pessoas estão dormindo pouco e tarde. Por quê? Porque muitas não conseguem nem parar de pensar quando deita. Fica assim, rodando isso, o tempo todo. Isso é fruto de quê? Não é fruto de dinamismo. Ah, fulano é muito dinâmico. Não, é perturbado mesmo. Porque a pessoa pode ser dinâmica e não precisa ser agitado. Você pode ser ativo sem ser uma pessoa desestruturada. Uma coisa necessariamente não tem que ver com outra. E isso nos adoece. Porque esses pensamentos desencontrados, eles vão agindo de dentro para fora. E vai estabelecendo essas feridas a que eu me referi no início da palestra. A serenidade. O que é serenidade? A gente ouve falar tanto, né? Lê os livros de espíritos assim: o benfeitor espiritual apareceu, sereno. Aí a gente fica logo imaginando, né? Aquela serenidade de Clarencio, Alexandre, Calderaro, todos aqueles Sânzio, todos os mentores espirituais das obras de André Luiz, quando ele narra que eles traziam no olhar uma serenidade e uma calma que nos envolve em paz. Aí a gente fica no espelho olhando, treinando para ver se a gente passa essa paz. Não é? Olhar de calma. Mas esse olhar de calma, ele só nasce quando ele é real. E ele só é real quando é uma realidade interna. Quando nós internalizamos o processo e compreendemos que podemos perfeitamente gerar uma criatura mais harmônica. Para isso, precisamos entender a função da Terra como escola. Precisamos compreender a função do nosso planeta como educandário, porque é muito semelhante ao centro espírita. Eu, particularmente, não gosto das pessoas que dizem o tempo inteiro que o centro espírita é um hospital. Não é que não seja,
Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Depois a turma reclama que o centro é tão vazio. Quem é que gosta de estar em hospital? Me diga. Só o médico. E olhe lá. Ninguém gosta. Aí o cara chega ali, coitado. Vamos dizer que Arlindo chegou perturbado, primeira vez no centro espírita, uma angústia, sem sentido para a vida, atormentado. Aí sentou ali atrás. E aí o dirigente do centro, o palestrante, começa: meus irmãos, bem-vindo a esta casa, a este hospital, onde as almas que aqui frequentam são doentes. São doentes porque em outras vidas pecamos, cometemos crimes, prejudicamos vida. E o pobre do Arlindo, que já chegou sofrido, para baixo, baixa autoestima, já afundou na cadeira. Meu Deus, eu fiz tudo isso para outra vida. Ele tá prontinho para sair, dar um tiro na cabeça lá fora. Era melhor ter assistido só o filme do Kardec mesmo. É. Quando você potencializa o local como posto de enfermagem, que também é, e sabemos disso, isso pode não ajudar muito as pessoas que vão em busca de algo que lhes motive a superação existencial. Mas se Arlindo senta ali, e eu digo: sejam bem-vindos, meus irmãos, a esta universidade do coração. É aqui que nós vamos aprender o quanto somos amados por Deus e o quanto nós trazemos a capacidade de ser feliz. É neste educandário que nós vamos entender como aperfeiçoar os nossos valores e como corrigir a nossa estrada se ela for precisa. É aqui que nós entenderemos que trazemos o reino de Deus dentro de nós. E por isso, somos seres lucigênitos, seres gerados em luz. É a mesma coisa? Aí Arlindo, coitado, disse: não sabia que eu era feito de luz, não. Eu pensava que eu era só treva. Estava para baixo, angustiado. E aí vai ouvindo essa inteira só para gostei do que aquele cara disse. Mas a gente gosta de ouvir coisa boa. Se a história dizia assim que cachorro vira-lata adora osso, é porque ninguém dá carne para ele. Dê um filezinho para ver se ele não come. Não é não? Aí o cara chega para baixo, deprimido, angustiado, soturno, sorumbado, cadavérico, sepulcral. Aí escuta o palestrante espírita dizer: é aqui que os obsessores têm que vir. Nós estamos carregados de sombras nos perturbando. Pronto, meu amigo. Ele vai sair feliz? Não. Vai sair consolado? Não. Vai sair perturbado. É por isso. Mas Fred, mas a gente não vê, mano, os espíritos falando que a Terra também é um hospital. A solução, a chave está no também. Vamos enfatizar primeiro o educandário. E aí sim, demonstrar que por falta da nossa educação espiritual adoecemos. E aqui nós vamos encontrar o medicamento. Agora, olha a forma de você apresentar o hospital que é o Centro Espírita. Aqui iremos encontrar o medicamento necessário para que venhamos adquirir a saúde verdadeira. Já acendeu a esperança no cabra. Já mostrou diferente. A mensagem de Jesus que o Espiritismo resgata é uma mensagem de otimismo por excelência. É uma mensagem de libertação. Ninguém liberta aprisionando a mente na doença. Ninguém liberta aprisionando o nosso sentimento na depressão, no pessimismo. Ninguém liberta. Ninguém liberta escravizando as pessoas com ameaças. Ninguém liberta. O amor que ameaça não é amor, é dominação. Todas as vezes, seja numa igreja, no centro espírita, numa relação conjugal, que alguém tenta, por ameaças, aterrorizar a vida de outro, isto não é o amor que liberta. Isto é o poder que tiraniza. Nunca iremos amar Deus acreditando que o Pai vai se vingar de nós. Nunca. Nunca. Nunca vamos aceitar a nossa vida
se for implementado o tempo inteiro, que nós somos os pecadores que merecemos sofrer tudo aquilo. Nunca ficaremos temerosos com a nossa vida, perderemos a segurança e a alegria de viver. Como é que você pode ter alegria? Médiums, vamos pegar os médiums. Aqui deve ter alguns, né? Médiums. Por que é que boa parte dos médios espíritas são amarelos, anêmicos, abatidos, com olheira, atormentado, infeliz, angustiado, com medo de obsessor o tempo inteiro? Porque não tomamos consciência ainda, primeiro, da mediunidade como um portal para a felicidade. Segundo, chegamos no centro espírita e disse assim: você está sofrendo porque é médium, tem que desenvolver. Aí vai para a reunião mediúnica porque não quer mais sofrer. Não é porque tem consciência do que é a mediunidade, não. É porque quer parar de sofrer. Quem que não quer parar de sofrer? Todo mundo. Aí vai para a prática mediúnica sem qualquer noção da grandeza, da beleza, da superioridade que é a faculdade mediúnica. Resultado, olhe os grupos de trabalho mediúnico em boa parte dos centros espíritas. É muito interessante. Sabe aquelas pessoas, alguém aqui já tomou benzetacil? Já? Quem? Muita gente doente, né? Poxa. Muito bem. É bom tomar benzetacil? Dói pra caramba. Então vejam os médiums que vão para a prática mediúnica porque querem parar de sofrer. Parece que vai para a reunião mediúnica como quem vai tomar benzetacil. É o jeito. Não tem alegria no trabalho que faz. Não tem sentimento pelo trabalho que faz. É gemer, suspirar, se agoniar, se atormentar, termina a reunião e sai coxo estropiado. Passa 3 dias em cima da cama, no 4º dia se levanta tombando. Até a próxima reunião mediúnica. E perdem a beleza que é ser médium com Jesus. Perdem esse mecanismo, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho na reunião, já para encerrar, né? Porque para não atrasar lá com, não sei onde é, mas é lá. Dona Carminha. Pertinho, né? Então, meus amigos, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o nosso coordenador está solicitando que eu dê uma parada, mas eu gostaria de concluir o raciocínio exatamente demonstrando o pensamento racional do Espiritismo. A Terra ainda é um hospital, mas ele é sobretudo um planeta escola, um educandário, é uma universidade onde estamos aprendendo a ciência de viver e a arte de amar. É aqui que nós estamos aprendendo a sentir com inteligência e a pensar com sentimento. É nessa escola bendita que estamos aprendendo a conviver com a ternura, aprendendo a amar, a sentir o outro, a criar empatia, conexão, proximidade com as pessoas, a refletir Deus e o outro de uma maneira empática, a partir das nossas aspirações. Estamos aprendendo isto na grade curricular da vida da Terra, onde de reencarnação em reencarnação estamos nos preparando para o grande voo da alma, infinito afora, pelas luzes sublimes da vida, carregando Ele, aquele que nos criou por amor, e carregando a mensagem redentora da Boa Nova, como sendo a grande mensagem que temos que entregar pela vida. Com as mãos plenas de estrelas de luz, espalhemos essas estrelas para guiar o caminho de outros, ao mesmo tempo em que trilhando os mesmos passos, estes caminhos, nós estamos caminhando para a felicidade e para a plenitude. Bendita a escola azul, este planeta Terra. Bendito este educandário da alma. Bendito e feliz este posto de socorro que é o nosso planeta Terra. Bendito este hospital que cura as nossas feridas de dentro para fora, ensinando-nos a amar, a viver, a sorrir, a cantar, a trazer poesia na alma, porque aquele que deseja amar carrega a harmonia musical na intimidade do ser e a poesia na sua forma de pensar, e traz junto com isto
A fé raciocinada, que é a ciência viva dos que creem, sabendo porque creem, dos que sentem, sabendo porque sentem, dos que acreditam, sabendo porque acreditam. Muita paz e que Deus nos abençoe.